Olá, bom dia, que bom estar juntos novamente através deste vídeo. Deixa eu falar uma coisa para você. Você, por certo, já ouviu muito falar de céu e de inferno, mas obviamente se você está vivo ainda, se você está assistindo este vídeo, é porque você ainda está vivendo nesta terra, neste corpo humano. Bem, então eu tenho encontrado pessoas que elas são assaltadas pela dúvida, né? Jesus Cristo falou, Jesus Cristo disse: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então a pessoa às vezes ela pode se perguntar: bem, e por que eu deveria acreditar em Jesus? Eu te pergunto, por que você duvidaria de Jesus? A pergunta não é por que você deveria crer, a pergunta é por que você duvidaria disto? Jesus Cristo nos deu tantos sinais de que Ele era realmente o Filho de Deus. Olha, Deus enviou profetas, apóstolos. Olha, mesmo nos dias atuais, no século passado, o Senhor Jesus Cristo, que Ele ressuscitou e foi para o céu, e Ele voltou em uma coluna de fogo, uma luz que apareceu para Paulo e o derrubou do cavalo. Esta mesma luz, ela foi vista várias vezes agora, no século passado, por exemplo. Ela foi fotografada sobre a cabeça de um homem chamado William Branham. Você pode ver esta foto aqui, ó, atrás de mim, ali, aquela foto ali, né? Foi fotografada, foi investigada pelo FBI, e então o FBI, ele, depois de muita investigação, ele deu essa declaração que aquilo não é uma montagem, mas esta luz que já havia sido vista por várias pessoas, só que as pessoas tinham dificuldade em acreditar. Depois ela foi fotografada, foi vista várias vezes no ministério do irmão Branham, até que finalmente foi fotografada ali, quando ele estava batizando um grupo de dezenas e dezenas de pessoas no rio Ohio, em plena luz do dia. Esta bola de fogo desceu do céu ali, diante de centenas de pessoas. Pessoas desmaiaram, outros saíram correndo, assustados, sem saber o que era aquilo, e daquela bola de fogo saiu uma voz que falou com o irmão Branham, disse: assim como João Batista precursou a minha primeira vinda, a tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Isso saiu nos jornais ali. Então, se você ouvir as pregações dele, sempre depois das pregações, quando ele orar pelas pessoas, Deus mostrava para ele, e ele falava para pessoas que ele nunca tinha visto ali na vida. Ele falava quem era aquela pessoa, de onde ela tinha vindo e qual era o problema de saúde dela. E ali ele estava rodeado de centenas, milhares de pessoas querendo achar um defeito, pensando que aquilo podia ser uma mentira. Ali havia centenas de pessoas doidas para encontrar alguma falha, mas nunca ninguém encontrou nenhuma falha, porque aquilo era Deus. Bem, então, o que eu posso dizer para você? Se você estudar a vida deste homem, se você ouvir as suas pregações, as suas fitas, você vai ouvir Deus falando. Então, deixa eu contar uma coisa para você, porque as pessoas são tão difíceis de acreditar. Quando Jesus estava aqui na terra, quase ninguém acreditou em Jesus. Quando Paulo estava aqui na terra, quase ninguém acreditou em Paulo. E é assim, sempre é assim. Mas deixa eu contar uma pequena história para você. Um homem estava perdido em um deserto, e ele estava andando sedento, quase morrendo de extrema desidratação por causa do calor. Então ele viu ao longe as paredes de uma casa. Quando ele viu aquilo,
Ele se encheu de esperanças, ele pensou, eu não vou morrer, eu não vou morrer, ali tem uma casa. E ele foi, juntou todo o seu restinho de força para chegar ali naquela casa. Quando ele chegou, ele viu que era uma casa abandonada, ali não havia ninguém. Ele encostou na parede e foi escorregando, escorregando, para cair no chão e por fim se entregar, dar-se por morto. Quando ele estava ali sentado no chão, esperando a morte, ele viu no quintal daquela casa uma velha bomba, aquelas bombas d'água de você bombear manualmente. Aí ele foi rastejando até ali, engatinhando, ele pensou, acho que eu não vou morrer. E ele começou a bombear ali e não saía nada. Ele viu assim, perto da bomba havia uma garrafinha com água, uma garrafinha pequena com água. Ele abriu, e aquela garrafa estava tampada com uma rolha. Ele abriu aquilo tão sedento, ele ia beber, mas quando ele ia beber, ele viu que ali havia um rótulo, um papel ali na garrafa escrito alguma coisa. E ali estava escrito assim: para que esta bomba, né, dê uma água fresca, então você deve colocar o conteúdo desta garrafa dentro da bomba e bombear. E aí ele pensou, se eu colocar esta água da garrafa dentro dessa bomba e começar a bombear e não sair água nenhuma, eu vou morrer. Ele disse, mas se eu beber essa água velha dessa garrafa, essa água está aqui há não sei quanto tempo, é uma água velha, estagnada, quente, mas se eu beber esta água, pelo menos hoje eu não morro, mas se eu colocar essa água aí dentro, bombear e não sair nada, eu morro hoje mesmo. E aí instaurou-se a dúvida na sua mente. E aí, eu acredito ou não acredito? Ponho a água dentro da bomba ou não ponho? E ele pensou ali, então de súbito ele decidiu acreditar, colocou a água ali na bomba e começou a bombear e começou a sair o vento. E o vento foi ficando forte, ele foi bombeando e o vento ficando forte, ele bombeando, até que de repente começou a jorrar muita água, água boa, fresca, vindo da fonte. Ele ficou feliz, ele bebeu água, ele entrou debaixo ali, bombeando, ele entrou debaixo e tomou banho, e ele bebeu muita água, ele encheu o seu cantil. Mas ali estava escrito, ao sair, enche a garrafa e coloque aqui de volta. Então ele bebeu muita água, encheu o seu cantil, tomou banho, encheu a garrafa e colocou de volta ali. Bem, quando ele ia embora, e ele colocou a garrafa ali, ele pensou, talvez, se alguém chegar aqui sedento como eu, talvez ele não vai acreditar, ele vai ter medo de acreditar nisso, e como eu tive medo de acreditar e colocar água e não sair nada, ele pensou, o que eu posso fazer para ajudar a pessoa a acreditar? Ele pensou, e ali, junto da garrafa, tinha ali o lápis, e ele pegou e escreveu assim embaixo, acredite, porque realmente funciona. Meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo, se eu pudesse te ajudar, olha, deixa eu te falar uma coisa, isto realmente é a verdade, este evangelho é a verdade, Jesus Cristo, ele cumpre tudo o que promete, porém, o ser humano ele é assim, ele quer ver para só depois acreditar, mas com Deus é diferente, você tem que primeiro acreditar, para só depois ver. Eu poderia te dar tantos testemunhos, deixa eu falar uma coisa, só um. Olha, eu sempre passava mal, eu não sabia o porquê, até que há vários anos atrás eu decidi ir a um médico e contar o meu problema. Então era um clínico geral, ele me mandou ir a um cardiologista, eu fui no cardiologista, então eu fiz um elétrico, então eu perguntei para a moça,
e aí, como é que está meu coração? Eu achava que não tinha nenhum problema de coração. Ela olhou assim, ela falou, bem, eu não posso falar, só o médico aqui pode falar. Bem, eu fiquei desconfiado, eu pensei, por que ela não quis falar nada? Realmente deve haver algum problema. Entreguei ali o exame para o médico conversou comigo, olá, tudo bem, tá bom. E aí, quando ele olhou, eu vi que ele olhou para o exame, olhou para mim, olhou para o exame, olhou para mim, eu vi que ele tentou falar algo, mas ele baixou as vistas. Eu vi que ele estava procurando uma maneira de me dar a notícia. Então, foi então que eu entendi. Realmente eu tenho um problema de coração e não é muito simples. Bem, então ele pegou e falou, bem, Edson, você tem um probleminha de coração aqui, você tem um problema em uma das válvulas, né? A gente vai fazer outros exames para analisar direitinho. Eu falei, tudo bem. Então eu fiz uma série, vários exames, eu levei tudo para ele. Então ele me explicou, ele disse, sabe, Edson, você tem uma formação congênita em uma das válvulas do seu coração. O que é uma formação congênita? Ou seja, eu nasci com uma válvula do coração aleijada, entende? Ele disse, isto não é nada que eu possa fazer para resolver, você vai ter que tomar um remédio para o resto da vida, e para evitar que você desenvolva arritmia, e tal. Eu falei, tudo bem, doutor, ele me passou o remédio, né? E depois eu fui renovar a minha habilitação, e quando o médico escutou o meu coração, ele não quis renovar a minha habilitação, porque ele disse que eu tinha um problema de coração, que eu morreria subitamente, qualquer momento eu poderia morrer, e eu poderia morrer dirigindo e isso causaria um acidente. Eu tentei explicar para ele que eu precisava da minha habilitação para eu poder trabalhar. Ele falou, eu sinto muito, mas eu não posso, sabe? Então eu vi que ninguém poderia fazer nada por mim, nem um médico, mas existe um Deus que, quando você não consegue resolver o seu problema aqui neste nível humano, você pode recorrer a Ele. E eu recorri a este Deus, e eu havia aprendido como receber a cura divina. Se você não sabe como receber cura divina, eu espero que você se junte a nós e aprenda. Então, eu recebi a cura divina. O meu coração, que tinha uma válvula com defeito, foi consertada esta válvula. Depois eu voltei no médico, e o médico disse, olha, você pode morrer de qualquer coisa, menos do coração. Então, eu quero te dizer uma coisa, existe um Deus que ele nos ensina. Filipenses 4,13 diz que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós podemos qualquer coisa. Olha, se você cair, Deus te levanta. Se você pecar, Deus te perdoa. Se você adoecer, Deus te cura. Você entristecer, Ele te alegra. Ele fará qualquer coisa por você, desde que você acredite nele. E eu estou aqui para te ajudar a crer neste Deus que finalmente, por fim, levará todos nós para a casa dele, enquanto este mundo vai sofrer uma faxina, uma renovação, e depois nós voltaremos para morar aqui eternamente. Então, lembre-se do que aquele homem escreveu naquela garrafinha lá no deserto. Acredite, porquanto isto funciona. Seja o que for que você necessitar, e você pedir crendo, Deus fará por você. Mas para você crer, você precisa ter fé. E para você ter fé, você precisa ouvir a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.